Olá, meu querido aluno, tudo bem com você? Tranquilo, professor Gilmar na área. Vamos então para a nossa aula de predicado nominal. E se você perdeu alguma aula anterior, clique no cardzinho acima para recuperá-las, assisti-las e continuar aí sem nenhum tipo de dúvida. E olha só a perguntinha do nosso amigo aí, quem é esse cara? Tá com ciúmes, ó, só porque eu tô no pedaço aqui. Muito bem, saibam que nessa pergunta dele nós temos um predicado nominal. Então vamos adiante para poder entender como é que funciona esse tal de predicado nominal. E olha, você quer saber? É um negócio muito simples. Então vejam essa tirinha do Calvin, que aparece inclusive no material de vocês. Veja o primeiro quadrinho, ele olhando para o infinito, o universo, e de repente ele grita: Sou importante! E aí lá no finalzinho, gritou o grão de areia. Nessa frase do Calvin, nessa oração, sou importante, nós temos um predicado nominal. E esse predicado nominal ele é formado pelo verbo ser, aí no caso sou, que está no presente do indicativo, mais uma outra palavrinha super importante e que é super importante realmente para o predicado nominal, que é o nosso adjetivo importante. E o predicado nominal, ele vai ser constituído dessa maneira, então. Não falei que era simples? Pois bem, de que maneira? Um verbo de ligação mais um adjetivo ou um substantivo que vai ser a palavra essencial dentro do predicado nominal, que carrega o sentido, o significado. E os tais dos verbos de ligação, então, professor? Muito bem, eles estão aí. Vejam, além do verbo ser, você tem outros verbos de ligação, como o verbo estar, o verbo ficar, continuar, parecer. E nós vamos ver agora o que cada um deles pode significar dentro do predicado nominal. E esses significados dos verbos de ligação têm uma relação aí direta com os diferentes aspectos que eles apresentam de um mesmo fato. Então vamos retomar aí a oração sou importante, lá da tirinha do Calvin, certo? Sou importante, nós temos aí um aspecto de duração permanente, o verbo ser indica essa permanência, sou importante, não quer dizer estou importante, que seria uma duração temporária. Muito bem, sou importante, verbo no presente do indicativo, né, para a primeira pessoa, eu sou importante, aí a gente tem o sujeito oculto, lembra? Já estudamos sobre as questões de sujeito. Como é que eu poderia dizer isso me referindo ao Calvin? Calvin é importante, então eu construiria essa oração usando aí o predicado nominal é importante. E aí o predicado nominal é essa construção, é essa informação sobre o sujeito, que é constituído de verbo de ligação mais uma outra palavra. Que outra palavra é essa? Importante, que é o nosso adjetivo aí, certo? E os outros verbos? Estar, ficar, continuar, parecer. Como é que eles ficariam nessa mesma construção? Vamos só substituir então para a gente treinar. Em vez de Calvin é importante, o verbo estar, Calvin está importante. Ficar, Calvin fica importante. Continuar, Calvin continua importante. Parecer, Calvin parece importante. E que aspectos nós temos aí diferentes em relação a esse mesmo fato? Quando eu digo Calvin está importante, a duração é temporária, é diferente do verbo ser. Calvin é importante, uma duração permanente. Calvin está importante é temporária. Calvin fica importante. Aí nós temos a qualidade que passa a existir. Calvin fica importante. Fica importante fazendo determinada coisa ou dizendo determinada coisa. Calvin continua importante. Aí o aspecto aí é de continuidade da qualidade, né? E Calvin parece importante, existe uma certa dúvida em relação a esta qualidade de importante, certo? Então, o que é que nós temos aí? Todas essas construções, está importante, fica importante, continua importante, parece importante, são o quê? Nada mais, nada menos que predicado nominal, que é aquela construção constituída de verbo de ligação mais uma outra palavra, que vai ser que palavra? Um adjetivo ou um substantivo, que vai ganhar aí um valor de adjetivo, certo? Vamos ver adiante então. Tendo em mente sempre o seguinte, verbo de ligação vai sempre me levar para essa noção de predicado nominal. Vamos ver o exemplo então. Calvin é importante. Bom, analisando, usando os conhecimentos que a gente já tem, nós podemos encontrar o sujeito, certo?
Quem que é importante? Calvin. Então, o sujeito aí é Calvin. Inclusive, é o núcleo do sujeito. Tudo bem? Lembram-se disso das últimas aulas? Muito bem. Qual é o nosso predicado nominal? É importante. Predicado nominal formado pelo verbo de ligação ser, é, nesse caso, né? Conjugado aí no presente do indicativo, mais importante. O que é importante? Importante é a palavrinha essencial dentro desse predicado nominal. Veja um outro exemplo. Calvin é estudante. Novamente, você já sabe localizar o sujeito, que é o mesmo, inclusive. Calvin é o núcleo do sujeito aí. E o nosso predicado nominal é estudante. Qual é a palavrinha essencial dentro do predicado nominal? Estudante. Pois bem, qual é a diferença entre importante e estudante? A classe gramatical. Importante é um adjetivo e estudante é um substantivo. Mas os dois aí funcionam como palavra essencial dentro do predicado nominal. Portanto, eles serão chamados de predicativo. O adjetivo ou substantivo dentro do predicado nominal será chamado de predicativo. Por quê? Porque é a palavra principal dentro do predicado nominal. É a palavra que carrega o sentido, a informação essencial ao sujeito, ou seja, o atributo dado ao sujeito. Vamos ver mais um exemplo. A filha era linda como uma princesa. Vamos localizar então o sujeito nessa oração. Quem era linda como uma princesa? A filha. Então nós temos o sujeito. E aí, obviamente, a palavra mais importante dentro desse sujeito é a palavra filha, que é o núcleo, só relembrando. Agora, qual é a informação que nós temos sobre esse sujeito? A informação que nós temos sobre esse sujeito nada mais é do que o nosso predicado. E qual é o predicado? Era linda como uma princesa. E se você olhar para o verbo, você vai ver que o verbo que está aí, presente nessa oração, é o verbo ser. O passado imperfeito, né? O pretérito imperfeito. Era. Esse verbo é um verbo de ligação. E como já vimos, os verbos de ligação, quando acompanhados de um adjetivo ou substantivo que sirva de atributo para o sujeito, estamos falando de um predicado nominal. Vamos verificar então se o que vem após o verbo de ligação é uma palavra que dê um atributo para o sujeito a filha. Qual é a palavra que vem? Linda. O adjetivo linda se refere ao sujeito filha? Sim, é só fazer aquela perguntinha. Quem era linda? Como uma princesa? A filha. Então, linda realmente se refere ao sujeito e funciona aí como um atributo para o sujeito a filha. Era linda como a princesa só pode ser, então, um predicado nominal, seguramente. E, por servir de atributo ao nosso sujeito a filha, linda é a palavra mais importante dentro desse predicado nominal e será chamado, dessa forma, de predicativo do sujeito. Simplesmente porque o adjetivo linda é um atributo direto à palavra sujeito. E não é à toa que esse predicado é chamado de predicado nominal, porque a palavra que exerce função essencial dentro desse predicado é um nome e não o verbo. A palavra essencial dentro do predicado nominal nunca será o verbo de ligação, mas sempre o nome. E esse nome será ou um adjetivo ou um substantivo, que atribuirá uma característica ao sujeito. Super fácil então, super tranquilo, né? Nada de difícil nisso daí. E eu sei que você está gostando, certo? Então dá um joinha aí, beleza? Muito bem. Esse estudo relacionado a sujeito e predicado nos ajuda a entender algumas questões de pontuação, principalmente quanto ao uso de vírgula. Mas como assim, professor? É fácil. Coloque na sua cabecinha aí. Entre sujeito e predicado, nunca haverá vírgula.
entre o verbo e o seu predicativo, no caso falando de predicado nominal, nunca haverá vírgula. Vejam esse exemplo. A princesa é linda. Qual que é o meu sujeito? É só fazer aquela perguntinha, lembra? Quem é linda? A princesa. Portanto, o sujeito, a princesa. Entre o sujeito e o predicado não vai ter vírgula, então eu não posso colocar uma vírgula entre a expressão a princesa e é linda. Ficaria errado. E da mesma maneira, é linda entre o verbo ser é e o nosso predicativo linda, não pode existir vírgula. Portanto, não se esqueça, entre sujeito e predicado nunca haverá vírgula e entre o verbo e o seu predicativo também não haverá vírgula. A não ser que exista uma oração intercalada. Aí a vírgula virá para separar esta oração ou termo intercalado. Vamos ver um exemplo. A princesa pequenina e franzina é linda. Vejam que nós temos aí duas vírgulas, mas essas vírgulas elas vieram para separar o termo pequenina e franzina. Simplesmente para isso. E destacou nas laterais o sujeito e o predicado nominal. O predicado nominal continua sendo é linda e o sujeito continua sendo a princesa. No entanto, entre esse sujeito e o predicado nominal foi intercalado um termo, pequenina e franzina. Tudo bem? É só isso. Agora, meus queridos, é com vocês. Vocês já poderão realizar as atividades disponibilizadas na Plural Maestro. Façam com carinho, com atenção. Aproveitem o dia. Boa sorte e bye bye!